Minha amiga e meu amigo, aquilo que a gente esperava, graças a Deus, aconteceu e de uma forma fenomenal. Neste domingo, dia 6, na Paulista, ocorreu as manifestações pela anistia e foi um verdadeiro sucesso de público. E o mais importante, os presentes que fizeram uso da fala tiveram a sabedoria e o direcionamento dado por Deus para mandar as suas mensagens em alto nível. Agora, duas coisas, dois acontecimentos me chamam a atenção e acredito que chamou a atenção de todos os brasileiros antenados. Primeiro, foi o fato de que esse evento contou com a presença de 7 governadores de estado. Não foi possível 8 governadores, porque o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está com problemas lá em seu estado, onde algumas cidades estão sendo alvo de fortes chuvas. E ele, sabidamente e de maneira correta, resolveu ficar do lado do seu povo, porém, mandando o recado que é pela anistia, sim. Os governadores que se fizeram, os 7 governadores que se fizeram presente, são dos mais variados partidos. E são eles: Caiado, governador de Goiás; Tarcísio, governador de São Paulo; Zema, governador do estado de Minas Gerais; Jorginho Melo, governador de Santa Catarina; Wilson Lima, governador do Amazonas; Ratinho Júnior, governador do Paraná; e Mauro Mendes, governador do Mato Grosso. Ao todos presentes, 7 governadores de partidos diversos reunidos em uma única causa, que é o Brasil e a anistia. O segundo fato que muito nos chamou a atenção e é motivo de agradecer a Deus e botarmos em nossas cabeças que esse é o caminho certo, foi a presença de 3 líderes religiosos que se fizeram presente nesse evento. E são eles: o pai de santo, Sérgio Pina, conhecido por ser o pai de santo da cantora Anitta; o pastor, o padre Sandro Salvista; e o rabino Sani Sonereishi. 3 líderes religiosos de religiões diferentes, todos um do lado do outro, sem preconceito, sem nariz empinado, conversando, se abraçando, interagindo, porque entende que o preconceito é um muro que separa as pessoas. E a religião tem que se unir quando o objetivo é um só: o Brasil e a anistia dos presos políticos. E, acima de tudo, direcionamento a Deus. A questão dos 7 governadores, já falei, dos líderes, já falei, a união da direita. Meu irmão, o que se viu ali, eu falo para você sem medo de errar. Eu assisti atentamente o evento do começo ao fim e fiquei atento às pessoas presentes. Toda a direita, todas as lideranças do espectro de direita se encontravam ali, lado a lado, um com o outro. Lá tinha, inevitavelmente, o líder do movimento, Jair Messias Bolsonaro; tinha o Zema; tinha o juiz Moro; estava todo mundo ali. Por quê? Todo mundo pertence ao mesmo espectro, então não faz sentido agir de forma diferente. Olha, falo sem medo de errar. O que eu vi hoje nesse evento, o ponto forte mesmo, foram esses 3 aqui: a presença maciça dos governadores de direita, independente de partido, todos irmanados; as lideranças religiosas, sem preconceito; e a união de todas as lideranças de direita. Se continuarmos assim, acredite, nós vamos pegar o nosso Brasil de volta e sepultar, politicamente falando, a esquerda de uma vez por todas. Queria ressaltar um outro detalhe. Esse não precisa nem detalhar muito, porque estava visto ali aos olhos, para que todo mundo pudesse perceber a presença maciça
de mulheres e com idades elevadas. Eu vi mulheres chegando de andador. Eu vi mulheres chegando de muleta. Mas eu vi chegando e estando ali por acreditar num Brasil melhor. A chuva. Tem coisas que acontecem que só Deus pode explicar. Para o horário do evento, e isso era a preocupação da organização, estava previsto, de acordo com a meteorologia, um temporal. Um forte temporal. Sabe o que aconteceu? Tempo nublado e fresco. Não teve temporal. Por certo, é a providência divina, é as mãozinhas de Deus operando para que a chuva não caísse justamente nesse momento. Vamos falar da divulgação do evento. A Rede Globo, fazendo as suas informações preliminares de uma forma mau caráter, tirou fotografias do início do evento para ilustrar as suas notícias, dando a sensação que o evento foi flopado, esvaziado, quando nós sabemos que não o é. Eu fico imaginando o que é que a imprensa esquerdopata, em cumplicidade com a USP, vão dizer agora quanto ao número de participantes, sendo que, aos olhos de todos, foi uma coisa fora do comum. Porém, a Rede Globo, todos sabemos, ela é escrava do sistema, porque é o sistema que mantém ela de pé. Senhoras e senhores, manifestação 6 de abril, domingo, na Paulista. Com a pauta Anistia dos Presos Políticos. Alguns anos atrás, quando Bolsonaro falava, vamos reunir o nosso pessoal para fazer uma fotografia e mandar para o mundo, ninguém via essa fotografia. Ninguém olhava essa fotografia. Porque o mundo não sabia o que se passava aqui no Brasil. Para eles, o Brasil era um país tropical, de mulheres bonitas, gente alegre, carnaval, futebol, samba, e que jamais a ditadura teria voltado de uma forma brutal como voltou. A questão é que hoje o mundo viu a nossa fotografia. Viu porque sabe, hoje o mundo sabe que o Brasil vive um regime de exceção, uma ditadura, tirania, capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal em cumplicidade com o governo do PT. O mundo viu a fotografia. E só serviu para reforçar ainda mais a percepção deles, que o Brasil precisa de socorro externo para voltar à normalidade. Os discursos que foram feitos foram marcantes. Nicolas, Sóstenes Cavalcante, um discurso que tirou lágrimas dos brasileiros foi o discurso da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, que uniu a família Bolsonaro num carro de som em torno do pai. Fez questão de lembrar do 03, Eduardo Bolsonaro, que se encontra autoexilado nos Estados Unidos e aproveitando para fazer a sua articulação internacional, a parte que lhe cabe para acabar com a ditadura aqui no Brasil. Excelente trabalho. A fala do pastor Silas Malafaia, brilhante como sempre, atuando de uma forma brilhante, como se fosse um advogado e não um pastor. Uma defesa sensacional, técnica, com base na Constituição, que ele conhece de uma ponta a outra, melhor que muitos advogados, e quem sabe melhor que muitos ministros do Supremo Tribunal Federal. Fato é que o nosso recado foi dado. Vários participantes que fizeram uso da fala ressaltaram 2 nomes em especial. Alexandre de Moraes, não poderia ser diferente, porque
é o coordenador de toda essa barbaridade. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, que se elegeu com o apoio do PL, Partido Liberal, sobre o compromisso de que ia botar em pauta o projeto da anistia. Nos primeiros dias defendia essa posição, mas bastou ir no jantar com Alexandre de Moraes, que mudou de ideia, virou casaca, traindo o povo e já diz aos quatro cantos que a anistia não é prioridade. Como não, senhoras e senhores? Não é prioridade se tem pessoas inocentes presas. Olha o caso da Débora, 14 anos de prisão por portar um batom e pichar uma frase numa estátua. 14 anos. E sendo que ela já cumpriu mais de 2 anos. Eliane de Jesus, 26 anos, do Maranhão, que aproveitou os movimentos dos movimentos em Brasília para registrar e fazer a sua peça acadêmica, tendo em vista que ela é aluna de psicologia, pretendia escrever um livro sobre o comportamento dos presentes nessas manifestações, foi presa, cumprindo 2 anos de cadeia, lá no Maranhão, num dos piores presídios do mundo, complexo de Pedrinha. E nesse sábado, dia 5, Alexandre de Moraes, sob pressão, concedeu a ela prisão domiciliar, que ainda não é tudo. A ela o que cabe é a liberdade definitiva e verdadeira e reparação pelos danos sofridos. Porque no telefone dela não encontrou nada além dos seus trabalhos da faculdade relativo à sua estada no local. Na sua bolsa, um caderno com anotações relativo às pesquisas que ela fazia. Sonho, ser psicóloga, escrever um livro. E por causa de estar ali no local do evento, foi condenada a 2 anos de cadeia. Condenada não, ela ficou preventivamente trancafiada por 2 anos. A condenação ainda está em curso. Não podemos esquecer que nesse último sábado, dia 5 de abril, em pleno feriado, em um julgamento virtual, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o pipoqueiro e um vendedor de picolé, que estava ali no meio da multidão, vendendo picolé, pipoca. O Exército Brasileiro veio, os recolheu e entregou à Polícia Federal para fazer o que está fazendo. Essa manifestação do dia de hoje, em que as pessoas foram de verde e amarelo, levando a família, os familiares, os amigos, muitos jovens, muitas crianças, muitas mulheres, muitos idosos, mostra a sede de justiça que os brasileiros têm. É um claro sinal para os tiranos aqui no Brasil que a maldade não vai prosperar e nem imperar. Que quem manda nesse país é o povo e o povo de bem. Que não vai permitir que ninguém fique para trás ou seja alvo de justiça. E a pauta foi bem clara, anistia. Então, senhoras e senhores, essa mobilização do dia de hoje é um claro recado para aqueles que fizeram do Brasil o seu fundo de quintal, que faz de nós brasileiros os seus escravos sem correntes, achando que pode tudo. Não pode. Não pode. O povo se levantou e, graças a Deus, que é pacífica e ordeiramente, mas se levantou. E esse povo que eu vi no dia de hoje, tudo que eles querem é a ordem, tudo que eles querem é a normalidade, tudo que eles querem é o Brasil de volta.
Eles não querem mais saber dessa balbúrdia, dessa contenda, dessa coisa louca promovida por aqueles que deveriam promover a ordem. Supremo Tribunal Federal, Poder Executivo, Congresso Nacional, todos emanados para o mal. E é isso que o povo não quer. O recado foi dado. Se lá atrás prender alguns para mandar recado para os outros, dizendo não saia para as ruas, que se sair vai preso, se sair vai ser processado, a ameaça e o recado não teve o resultado esperado. Mesmo porque o povo é pacato, o povo é pacífico, mas sabe o que quer e não tem medo de correr atrás daquilo que quer. O mundo, minha amiga e meu amigo, está atento em tudo que está ocorrendo no Brasil. O caso do Felipe Martins, o caso da Débora, o caso do Clezão. Acredite, acredite. Todas essas maldades, todas, os responsáveis por elas pagarão um alto preço. E não vai ser no CNPJ das instituições das quais eles fazem parte. Vai ser nos seus CPFs. Acredite. Vocês sabem que eu sou otimista, mas o meu otimismo é calcado na realidade. E tudo que eu tenho, ou melhor, quase tudo que eu tenho previsto, aconteceu. Quem me acompanha no canal vai atestar que eu acertei por muitas vezes. E vou acertar mais uma. Muito, mas muito em breve. Os tiranos que estão fazendo essa maldade com o Brasil e os brasileiros vão cair. Hoje eu estou vendo a esquerda, a imprensa capitaneada pela Rede Globo, fazendo as suas maldades e lutando contra a anistia. Acredite, acredite. Daqui a pouco, quem vai estar pedindo anistia para eles são jornalistas, são ministros do Supremo, são juízes auxiliares de ministro do Supremo, são policiais federais dos mais variados níveis, que serviu a essa tirania, oprimindo o povo. Hoje o povo grita por anistia, eles tentam calar o povo. Amanhã, quem vai estar pedindo anistia para eles são eles mesmos, porque o jogo está virando. Se nós fôssemos depender só do Brasil, talvez seria muito, mas muito difícil dar um basta nessa bagunça. A questão é que nós estamos contando e esperando com forças externas que também foram vítimas dessa tirania. Exemplo, Estados Unidos. Minha amiga e meu amigo, a manifestação de hoje foi excelente. Orgulho de ser brasileiro, como sempre. E hoje nós temos um líder, um grande líder, Capitão Jair Messias Bolsonaro, que é o homem capaz de juntar esta multidão de forma espontânea, gratuita, sem balbúrdia. Milhões de pessoas na Paulista procuram um papel no chão, não tem. Reclamação de telefone furtado, não há. Esse é o Brasil que a gente quer. O Brasil da ordem e progresso idealizado pela direita conservadora desse país. A todos que participaram desse evento, de forma direta ou indireta, como brasileiro digo, muito obrigado. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Em breve, muito em breve, e se Deus quiser, atingiremos o nosso objetivo. O Brasil está acima desses perversos que tentam nos humilhar. Nenhuma maldade é para sempre. Nenhuma tirania é eterna. E os tiranos tendem a cair o mais rápido do que a gente pode imaginar.